Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E hoje nós vamos fazer um mergulho na cultura africana, tá certo? Vamos logo estudar 3 assuntos em um, porque é tudo sobre a África. A África é o que eles deixaram para a gente de herança. Vamos começar? Pegue um livro de vocês na página 60. África, gastronomia, cultura, dança e religião. Gastronomia. Os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem a mão de obra escrava na lavoura de cana-de-açúcar. Os africanos tinham domínio da caça e de muitas técnicas de cocção ou cozimento. A caça, na verdade, era motivo de orgulho para o caçador africano, e por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana. Elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves, cães, entre outros. Das técnicas de cocção, conhecidas e aplicadas pelos povos africanos, faziam parte assar, grelhar, defumar, conservar, entre outros. Os assados eram sempre feitos na brasa, assim como os grelhados. Já os defumados eram feitos com diferentes madeiras. A conservação das carnes era realizada utilizando-se sal, ervas aromáticas e pimenta. Vale a pena ressaltar que as frituras não eram conhecidas dos africanos. Eles utilizavam a manteiga apenas para passá-la no corpo e o azeite como remédio ou cosmético para cabelo. Ingredientes típicos da culinária africana eram o arroz, o inhame, frutas, especialmente a banana e o coco, café, quiabo, gengibre, jiló, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Os africanos eles não gostavam de galinha e o ovo era tido como remédio. Quando os africanos chegaram ao Brasil na condição de escravos, eles viviam nas senzalas. Em algumas, haviam fogões onde eles preparavam os alimentos, que cultivavam ou que recebiam do senhor do engenho. A alimentação na senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carne ou de animais, quando podiam caçar. Era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e farinha de sorgo. Dessas originou-se o cuscuz, que na África era feito com semolina, trigo ou sorgo. Só aqui os africanos conheceram o milho e passaram a utilizá-lo na preparação desse prato. Além desses outros pratos, foram nascendo quando os africanos conheceram o milho, como a canjica, o munguzá, o angu, a pamonha. Com o açúcar, muitas receitas de doces também foram geradas, juntando técnicas da cozinha africana, portuguesa e moura, que é a mesma coisa de árabe. A comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil é composta por muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes. A preparação dos alimentos durante o período colonial e mesmo em tempos mais recentes esteve nas mãos das mulheres africanas e de suas filhas. Assim, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil e deram origem a moqueca, feijoada, mocotó, acarajé, galinha de caçarola, xinxim de galinha, lombo de porco, assado com rodela de limão, caruru, vatapá, entre outros. Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão que vinha constantemente acompanhado pela música e pela dança. Comidas afro-brasileiras. Vou aqui falar de algumas e eu coloquei aqui as imagens dela para vocês compreenderem melhor. Acarajé é o bolo de feijão, macaçá, temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito em azeite de dendê. Abará, bolo de feijão macaçá, preparado com azeite de dendê envolvido em folha de bananeira e cozido em banho-maria. Arroz de alçá. É um arroz cozido apenas em água, que pode ser desenvolvido com picadinho de carne seca frita com molho de pimenta. E o segundo conceito, é sem o molho de pimenta, comida oferecida ao orixá Oxalá. Bobó, pequeno bolo de massa de feijão mulatinho cozido em água, com sal e banana da terra, a que se junta azeite de dendê, podendo ser comido com farinha de mandioca. Há também o bobó de inhame e bobó de abóbora, jerimum,
No Amazonas, pulverizam pimenta e o azeite de dendê é substituído pelo de outra palmeira, o caiauê. Caruru. Comida feita à base de quiabo cortado, fervido e temperado com camarão seco, azeite de dendê, cebola e pimenta. Cuscuz, espécie de bolo de farinha de arroz ou de milho e também de mandioca cozido no vapor. Mungunzá, munguzá ou canjica, alimento preparado com milho em grão e servido doce, com leite de coco ou salgado, com acompanhamento de carne de sol e ou torresmo. Quibebe é uma papa ou purê de abóbora, jerimum com leite. E o vatapá, papa de farinha de mandioca temperada com azeite de dendê e pimenta, servido com peixes e crustáceos. Agora nós iremos para os exercícios da página 63 a 65, onde nós iremos fazer na classe e eu estarei ajudando vocês. Primeira questão. Escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Tem as palavras e aí nós vamos começar a preencher, os espaços que tem nas frases. A. Era muito comum fazerem pirões, papas de fécula e faringes de sorgo. Dessas originou-se o cuscuz, que, na África, eram feitos com semolina, trigo ou sorgo. Letra B. Aqui no Brasil, a culinária africana estava na senzala. Letra C. Os negros trabalhavam como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar e de café. D. Os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem mão de obra escrava. Questão 2. Relacione as colunas com o que herdamos da presença de negros no Brasil. 1. Técnicas. Quais foram as técnicas? Manejo de agricultura e da mineração, entre outros. 2. Alimentação. Foi o vatapá, acarajé, azeite de dendê, entre outros. 3. Música, batuque, sambas, entre outros. 4. Religião, umbanda, candomblé, entre outros. E 5. Vocabulário, mandinga, cafuné, quilombo, entre outros. Terceira questão. Baseado no que foi estudado, responda. Letra A. De qual alimento os africanos não gostavam? Eles não gostavam de galinha. B. Quais eram os pratos que os africanos faziam à base de milho? E cite o nome de 5. Pamonha, angu, canjica, cuscuz e mungunzá. C. Como era utilizado o ovo? O ovo era utilizado como remédio. D. Quem preparava os alimentos durante o período colonial e em tempos mais recentes eram as mulheres africanas e suas filhas. Quarto, vimos que os negros foram trazidos para o Brasil para servir de escravos. Hoje podemos observá-los trabalhando e recebendo um salário pelo seu trabalho. Observe as imagens e responda. Aí tem a pergunta A. O que você observa da semelhança e diferença entre elas? A semelhança é que os negros estão trabalhando, mas antigamente eles eram escravos e hoje eles recebem pelo seu trabalho. B. O que mudou do passado para os dias atuais? Os negros eram escravizados, trabalhavam de forma humilhante. Hoje, eles recebem pelo seu trabalho, mas infelizmente muitas vezes são humilhados até hoje. Quinta questão. Complete a cruzadinha. Letra A. Como é chamado o bolo de feijão macaçá temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito em azeite de dendê? O acarajé. B. Como é chamada a comida feita à base de quiabo cortado, fervido e temperado com camarão seco, azeite de dendê, cebola e pimenta? Caruru. C. Espécie de bolo e farinha de arroz de milho ou de mandioca cozido no vapor? Arroz de alçar. D. Arroz cozido ou cuscuz, perdão, esse daí do vapor é cuscuz. Letra D. Arroz cozido apenas em água, que pode ser servido com picadinho de carne seca, frita com molho de pimenta, e sim o molho de pimenta é oferecido ao orixá, Oxalá. Agora é o arroz de alçar.
Papa de farinha de mandioca, temperada com azeite de dendê e pimenta e servida com peixes e crustáceos. É o vatapá. F. Alimento preparado com milho em grão e servido doce, com leite de coco salgado, com acompanhamento de carne de sol e ou torresmo. É o munguzá. Letra G. Papa, purê de abóbora, gerimum com leite. É o que bebe. E o último H, que é o bolo de feijão macaçá, preparado com azeite de dendê, envolvido com a folha de bananeira e cozido em banho-maria, é o abará. Tem aqui também a letra I, gente, que eu não coloquei, que tem aqui prato à base de feijão, mulatinho, banana da terra, azeite de dendê e pimenta, que é o bobó, certo? Coloquem aí bobó. Agora vamos para a música e dança africana. Chegamos na página 66. Na sociedade africana, a música e a dança fazem parte dos rituais sociais e religiosos da sua vida, como nascimento, morte, plantio, colheita, e estão relacionados ao som dos tambores, mas, além deles, são usados diversos instrumentos. Muitos instrumentos fazem parte da herança musical africana: hilos, agogôs, xereque, goguê, cuíca, berimbau, entre outros. Curiosamente, o berimbau na África não estava diretamente ligado à capoeira. Tal associação aconteceu recentemente aqui no Brasil. Outros instrumentos também chegaram aqui no nosso país, mas desapareceram com o tempo, devido à condição de escravidão, como a marimba, o pluriarco e a rabeca de uma corda só. A música africana no Brasil era muito conhecida como batuque, que significava dança ao som dos tambores. Depois de toda a diversidade rítmica afrodescendente, passou a ser chamada de samba. Atualmente, os ritmos estão sendo conhecidos como são chamados localmente e por suas características específicas: candomblé, baiano, xangô e maracatu pernambucanos, tambor de mina, maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, entre outros. Todos esses gêneros musicais africanos estão sempre acompanhados por uma dança correspondente, cuja principal característica é ser dançada em roda. Da musicalidade africana herdada fazem parte zoadas, crenças, lamentos, enfim, há uma relação muito próxima à literatura e à expressão do sentimento. Formas expressivas de manifestar vivências de indivíduo, de grupos, de coletividade, as danças têm, fundamentalmente, correlações com festas, ciclos, festivos agrários, devoções religiosas, compondo ainda diferentes rituais reveladores de poder, economia, papéis sociais de homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, entre outros. Sem dúvida, há um sentido de socialização no ato de dançar. Há desejo manifesto de dar a cada gesto um significado, traduzindo vocações de pessoas e expressões de personagens. Dançar perante um altar, dançar para comemorar um casamento ou mesmo em um ritual fúnebre, significa expressar identidades, revelar sistemas e relações que incluem poder, lazer, estética, além de conhecimentos sobre o corpo e principalmente sobre o espírito, pois dançar é o pleno encontro de corpo e espírito. A dança de salão, das garfieiras, das lembranças urbanas e de comportamentos trazem os ritmos afrodescendentes, como o machixe, o samba, o rap, o funk, entre outros. Agora vamos aprender um pouquinho desses ritmos africanos. A imagem aqui à esquerda, onde está esses senhores de azul, é a banda de Congo, conjunto musical formado por casaca, reco de madeira, no formato de corpo humano, cuja cabeça é entalhada, além dos tambores principais, denominados congos, cuícas, pandeiros, chocalhos, entre outros. É tradicional no Espírito Santo para louvar o São Benedito, iniciando-se os festejos com a puxada do mastro, simbolizando uma viagem repleta da fé religiosa. Assim, grupos vão dançando e acompanhando a banda de Congo. A imagem à direita é o maculelê. É uma modalidade coreógrafa de bastão,
Os primeiros bastões foram pedaços de cana-de-açúcar, pois o maculelê é de regiões açucareiras do recôncavo da Bahia. Facões, utilizados no canaviais, são usados nas danças, bem como bastões de madeira. A dança luta se integra a outras modalidades de coreografias de bastões, tais como Moçambique, em São Paulo, bate-palma, em Mato Grosso e tundundu, no Pará. Coco. Quem é que não conhece o Coco? A imagem à nossa esquerda, né? Que no ano passado foi. Oh, Janaína, né? Todo mundo conhece o coco. O coco é roda de origem africana, denominadas coco, mas também pagode ou samba. Pode ter nascido em Alagoas, mas talvez tenha surgido realmente na zona fronteira de Alagoas e Pernambuco, no cordão de serras ocupadas no século XVII pelo célebre Quilombo dos Palmares, estendendo-se a todo o Nordeste. A imagem à direita é a cambinda, grupo exclusivamente masculino, organizado com as seguintes personagens: rei, rainha, mestre, porta-bandeira, diretor do cordão azul, diretor do cordão encarnado, embaixador, lanceiros e cambinas ou baianas, e músicos. A cambina ocorre no estado da Paraíba. Aí tem atividade de casa que vocês vão fazer sem o meu auxílio, que é a página 69 até a página 71. E vamos para o último assunto, que é a religião africana, para terminar essa nossa viagem pela cultura africana. As religiões trazidas pelos africanos, como o candomblé, originário da palavra candombile, de língua banto, cujo significado é culto e oração. O maracatu, formado por nações e se dividindo em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto, e o Xangô, sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, África, cujo nome homenageia o tão conhecido orixá Xangô. São muitos conhecidas no Brasil e fazem parte da expressão da própria africanidade brasileira. Assim, podemos dizer que as religiões vindas da África envolvem as várias expressões da cultura africana, como a gastronomia, já que a preparação de alimentos é muito comum nos festejos religiosos, a música, pela utilização de instrumentos nos festejos, a dança, porque os gestos fazem parte da expressão religiosa, e a literatura pelo canto. Um grande número de africanos e seus descendentes buscou recriar suas religiões de origem, formando grupos para a prática religiosa dos rituais e para a transmissão das tradições. Esses grupos se autodenominaram nações, e os nomes adotados se referem às etnias, cujas culturas são predominantes entre elas. Tais recriações foram mais bem-sucedidas nos locais de maior concentração de escravos e seus descendentes, especialmente nas cidades portuárias que mantiveram atividades comerciais com países da África até as primeiras décadas do século XX. No Brasil, foram especialmente as cidades de São Luís, do Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro. As práticas daqueles grupos religiosos passaram a ser uma espécie de síntese dos elementos culturais, fossem de fé, fossem de costumes e rituais dos seus participantes, pelo fato de as populações de africanos e seus descendentes não serem homogêneas, ou seja, eles estavam constituídas pelas convivências de pessoas provenientes de diferentes etnias. Nas religiões africanas, os participantes cultuam os orixás. Existem vários deles e cada um representa uma força da natureza. Aí no livro de vocês, na página 73, tem um mapa do Brasil, né, onde mostra cada manifestação dessa religiosa em cada estado específico, certo? Aqui, por exemplo, na Bahia, nós temos muito forte o candomblé, a umbanda e o jaré, perdão. Agora nós vamos para as atividades da página 74 e 75, tá bom? Primeira questão. Escolha um culto de origem africana que foi estudada neste capítulo, escreva as suas principais características e faça uma ilustração sobre ela em seu caderno.
Esse daqui é a resposta pessoal. Vocês vão ver um culto de origem africana, vai colocar o nome, colocar as principais características e vai fazer um desenho no caderno. Questão 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. O que é o candomblé? Originou-se da palavra candomblé, da língua banto, cujo significado é culto e oração. 2. Maracatu é formado por nações e se divide em maracatu de baque virado e maracatu de baque solto. E 3. Xangô é um sofisticado sistema religioso vindo da Nigéria, África, cujo nome homenageia ao tão conhecido Orixá Xangô. Terceira questão. Descreva a relação entre religião africana e oralidade. A religião da África é bastante diversa e, assim como a literatura, mantém-se por meio principalmente da oralidade. Quarta questão. Pesquise e escreva informações sobre o sincretismo existente na África. Esse daqui vocês vão fazer sozinhos com atividades de casa. A questão 1 e a questão 4, que é a resposta pessoal. Questão 5. Pesquise quais são os instrumentos musicais que fazem a música do maracatu, de baque virado. A seguir, escreva nos espaços abaixo. Eu já pesquisei para vocês. Os instrumentos de percussão são o gongué, farol, caixas e zabumbas. Sexto. Observe a imagem do maracatu de baque solto. A seguir, pesquise em quais lugares do Brasil ele mais se destaca. Escreva abaixo. Já coloquei Zona da Mata, em Pernambuco. E a última questão, ela diz assim: o que representam os orixás nas religiões africanas? Eles representam uma força da natureza, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido e percebam o quanto os africanos contribuíram para a nossa cultura brasileira. Beijos e até a próxima aula.